Olá, tudo bem? Você sabe quais são os 3 segredos que Jesus deixou pra gente quando ele andou por cima do mar? Bom, nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso, mas antes da gente partir para esse conteúdo, eu vou te pedir 2 coisas muito importantes. A primeira, deixa seu like, porque isso fortalece muito o canal, e a segunda, se inscreve, porque assim você sempre vai estar recebendo as atualizações que a gente vai estar postando aqui, beleza? Então olha só, eu me chamo Naildo Barros e eu quero tratar com você sobre esses 3 segredos. Então, abra a tua Bíblia comigo aí em João, capítulo 6, a partir do versículo 14. Lá está escrito assim: Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E, chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Nesse texto a gente repara um momento especial onde Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e as pessoas que foram maravilhadas e tocadas por esse milagre queriam colocá-lo como rei antes do tempo. E aí vem o primeiro segredo: todo propósito tem seu tempo. Tempo de cumprir propósito. Jesus não estava ainda no seu momento para cumprir o propósito final da sua vida. Ele não podia ser rei naquele momento. E eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes lá na sua vida, na sua empresa, no seu relacionamento, você tinha um propósito, mas você queria cumpri-lo antes do tempo e com isso você acabou atropelando as coisas? Já parou para pensar nisso? E aí a gente parte para os versículos seguintes, onde os discípulos entraram no barco e partiram para a cidade. E aí que vem o segundo segredo desse texto: a direção da navegação. Os discípulos não cumpriram o seu propósito naquele momento, que era esperar que Jesus voltasse do monte. Eles simplesmente entraram no barco e foram para uma direção qualquer. No meio do caminho, levanta-se uma tempestade e eles se perdem, né? E eu quero te perguntar mais uma coisa nesse vídeo. Na sua vida, quantas vezes você errou a direção porque você simplesmente não esperou o tempo certo do propósito acontecer? Você percebe que uma coisa está ligada à outra? Então, assim, na nossa vida, tudo que a gente vai fazer, existe o tempo certo e existe a direção certa. Senão, a gente começa a atropelar as coisas, a gente começa a não cumprir de fato todas as etapas, e toda vez que você não cumpre uma etapa, você precisa voltar nela e cumpri-la novamente. Vamos colocar o exemplo da escola: a primeira, a segunda série que você tem que fazer, a terceira. Para você ir para a faculdade, você precisa cumprir essas etapas. Não tem como você ir para a faculdade ou para qualquer outra etapa da vida sem passar pela primeira, pela segunda, pela terceira e assim sucessivamente. É por isso que a direção é importante. Porque quando você vai na direção certa, você sabe as etapas certas que você precisa cumprir. E o terceiro segredo, e o mais importante de todos: existem decisões que definem destinos. No momento em que os discípulos decidiram sair sem Jesus no barco, eles se perderam na direção que eles estavam indo. E eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Para refletir, para tudo que você está fazendo agora, olha aqui para mim e reflete comigo. Quantas decisões você tomou na sua vida que atrapalharam o teu destino final? Você estava indo para uma direção, você sabia exatamente onde você queria chegar, mas uma decisão, apenas uma decisão, mudou o destino final que você estava indo. Então, eu quero te dizer o seguinte: nesses 3 segredos, Jesus andando por cima do mar, ele chega até o barco, ele corrige a rota, e se você observar o último versículo, fala assim: imediatamente o barco chegou no lugar para onde eles estavam indo. E eu quero te falar exatamente isso. Não permita que o barco da tua vida vá para qualquer lugar que seja sem Jesus. Sabe por quê? No meio do caminho, as tempestades vão vir, o vento vai soprar, e se você não tiver o capitão certo para te direcionar, a pessoa que de fato vai colocar você na direção certa, você vai andar
25 estádios, 30 estádios, como diz a palavra, talvez uma distância muito maior, até você poder tomar uma decisão certa para corrigir a rota e chegar no seu destino. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero te pedir duas coisas. Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez diferença na sua vida, se tem alguém que você conhece que precisa de fato permitir que Jesus entre no barco dela, se torne o capitão desse barco e direcione ela para o lugar certo. E outra coisa eu quero te pedir também, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem. Muitas pessoas por aí precisam continuar ouvindo, precisam ser alcançadas pelas boas novas. As boas novas de que Jesus precisa entrar no barco de muita gente para que elas tomem as decisões certas e corrijam a rota para os seus propósitos, para que o tempo certo aconteça na sua vida. Então, fica com Deus, tamo junto, até depois do fim. Paz!